Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto cujo título é Justiça de Deus, baseado no, em vários textos da Bíblia. Há poucos dias atrás, um amigo me perguntou: Você acredita que o mundo vai acabar mesmo? Eu lhe respondi: Não se preocupe, pois nós passaremos sem ele. Essa resposta, que saiu de forma espontânea, me levou a uma reflexão posterior. Foram momentos de reflexão e estudo da Palavra de Deus que me levou a uma certeza. Deus, em Sua Palavra, nos garante que fará um mundo novo. Não são palavras minhas, mas está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. É verdade que Deus fará com que toda a terra venha a estremecer e os céus serão agitados, o sol se escurecerá e as estrelas perderão o seu brilho e o fogo devorará todas as velhas coisas. Isso pode ser chamado de o fim do mundo, ou ainda o início de um novo mundo. A Bíblia nos fala claramente de muito fogo, muito, mas muito de fogo. Mas esse fogo, por ela escrito, pode ser entendido como várias formas de fogo. Ou seja, pode ser um fogo de combustão, de destruição, um fogo de purificação ou um fogo de agente de limpeza. Qualquer que seja a modalidade desse fogo, todas elas se constituem em meras especulações, porém, com toda certeza mesmo, será o fogo do juízo de Deus sobre o mundo mau, o mundo perverso. Será com toda certeza uma série de julgamentos que encerram a presente era. Como citamos acima, irmãos, mas também a limpeza e purificação. Vai haver essa limpeza. Não vai se restringir somente a ela, mas vai haver também a limpeza e a purificação da terra. A nossa esperança é por novos céus e nova terra, nas quais habite a justiça, uma plena justiça. Também está escrito lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, onde o ciclo interminável do mal, das doenças, das injustiças, da morte, vai desaparecer, cumprindo-se as promessas de Deus, do Deus Altíssimo. Mas assim como meu amigo, existem hoje milhares e milhares de pessoas agnósticas e outras tantas zombadoras, incrédulas e escarnecedoras que perguntam: onde está a promessa da sua vinda? Sabe, irmãos, tantas pessoas vivem profetizando e as coisas permanecem do mesmo jeito desde o princípio da criação. Tais pessoas se esquecem ou mesmo não sabem que as promessas de Deus serão cumpridas. Tais promessas têm se cumprido de geração em geração. Cumpriu-se nos dias de Ló, depois cumpriu-se nos dias de Noé, cumpriu-se em Cristo Jesus e se cumprirá com a intervenção divina num futuro de fogo. Com certeza vai se cumprir. Pedro disse em 2 Pedro, capítulo 3,
Versículo 10. Os céus passarão com estrondo, um tremendo estrondo, os elementos arderão e a terra e todas as obras que há nela se queimarão. Mas mais importante que a transformação física que ocorrerá será a grande transformação moral e espiritual que deverá ocorrer, que mudará a ordem de todas as coisas. Sim, sabe, irmãos? Tais transformações farão com que o novo mundo seja um mundo onde a justiça habita, onde a justiça vai imperar. Muitos estudiosos, sim, muitos estudiosos, críticos e personalidades mundiais não acreditam que nosso planeta deverá passar por essa grande transformação prevista nas profecias bíblicas. Sabe? Essas pessoas acham ser o homem um ser autodidata e capaz de produzir uma nova terra, um novo paraíso onde haja paz. Porém, tais expectativas humanas são sonhos impossíveis de ser realizados, pois o pecado não pode ser destruído ou modificado por processos científicos. A maldição proveniente do pecado é o próprio pecado. São as únicas coisas erradas na natureza física e humana. É o pecado. E a erradicação do pecado, o fato responsável pela grande transformação moral e espiritual que vai acontecer. Sim. A maldição na natureza física deve ser mudada por um processo de libertação que a transformará. Então, a justiça será a característica determinante do novo mundo. Devemos observar que o primeiro passo para a transformação moral já foi dado. Esse passo foi dado lá no Gólgota. Sim, onde o pecado foi julgado e o veredito foi estabelecido. Sim, culpado. Esse foi o veredito. Portanto, o seu fim está próximo. Resta-nos então esperar que todos os vestígios do pecado e da corrupção sejam destruídos e a matéria seja purificada. A maldição imposta pelo pecado, então a maldição imposta pelo pecado deve ser eliminada de forma universal, bem como todo mal no homem e na natureza, para que não reste nenhum obstáculo para o surgimento de um novo mundo. Os cépticos acham isso surreal, acham um absurdo, mas posso afirmar que o céu é mais do que um estado de espírito, e sim um lugar que está sendo preparado aos que vencer e não receberá o dano da segunda morte. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. É verdade que o homem não mudou no decorrer dos tempos. Não, ele continua sendo o mesmo, mesquinho, avarento, pecaminoso. Ele continua em pecado, ele continua rebelde a Deus, rejeitando o testemunho da Escritura Sagrada. Os homens, em sua grande maioria, permanecerão dessa forma até o soar da trombeta, que o convencerá que o Senhor vem e o dia do juízo para os iníquos chegou. Mas aí não tem mais esperança. Hoje não é diferente de ontem.
Não, não existe diferença. O mundo se encontra envolvido pelo prazer, pelo sexo, pelo dinheiro. Homens não querem ver, não querem ouvir, só se interessa por aquilo que lhes agrada. Dessa forma, apressam-se no caminhar para a perdição. O homem atual, o homem moderno, não admite pensar em Deus em termos de ira, raiva, juízo. Preferem pensar em Deus em espécie de amor. É verdade. As pessoas moldam Deus como sendo amor, misericórdia e perdão. Um Deus bonzinho. Verdade, ele é muito bom. Mas, irmãos, ele é justiça. Ele é justiça. Nós não podemos pensar nele apenas como amor. Nós não podemos tirar a característica dele, que é justiça. Ele não pode ser isento da justiça, irmãos. Não, de maneira alguma. É verdade que Deus é isso tudo que eles pensam. Mas essas características de Deus não podem existir se a elas não forem mescladas à justiça. O quadro pintado pelos homens modernos abole a lei que exige obediência absoluta e os padrões de uma vida reta para se deterem a uma nova moralidade. É nessa visão, irmãos, que muitos dirigentes religiosos continuam reconstruindo Deus de acordo com as tendências seculares e humanistas de nossa época. O mundo visto dessa forma torna-se um mundo caótico, irresponsável, autodestrutivo, onde a felicidade e os padrões morais bíblicos seriam impossíveis de existir, pois barrariam nas ambições dos poderosos e dos homens maus, porque estes não entendem o que é ser justo. Está lá escrito no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 5. O homem não tem direito de baixar os padrões bíblicos em nome de Deus, sem incorrer no perigo de blasfemar contra Deus e tornar-se culpado de heresias. A Bíblia Sagrada, irmãos, nos ensina que Deus vai julgar todos os homens. Não sou eu que digo, não. Está escrito lá no livro Mateus 11, capítulo 11, versículo 22, e capítulo 12, versículo 36, e também no capítulo 13, versículo 41 e 42. E o próprio João também escreveu sobre isso. Está lá no capítulo 5, versículo 22. Tal julgamento, irmãos, é coerente com a justiça, misericórdia e amor. Sim, a justiça é coerente com o julgamento, pois uma coisa é certa, não poderia existir a lei sem a existência das penalidades. Muitos praticam a maldade, esquecendo-se que uma época futura terão de pagar a pena pelas transgressões cometidas. O julgamento é coerente, irmãos, com a misericórdia, pois Deus age conforme os padrões de justiça e de retidão, constituindo-se em parte da ordem divina. Ninguém poderá ser misericordioso sem ser justo. O rompimento da lei
exige punição. A lei não é feita para os justos, e sim para os injustos. Então a misericórdia é uma qualidade a ser preservada e não negligenciada. O julgamento é coerente com o amor. Um Deus de amor tem de também ser um Deus de justiça. O amor de Deus não pode privilegiar os justos, antes deverá servir de punição dos transgressores desse mesmo amor. Ele não vai privilegiar os justos, não. Mas ele vai agir de acordo com uma punição para os transgressores desse amor. O amor, ele faz a separação entre os justos e os injustos. O amor de Deus é imenso. Foi por causa desse imenso amor que ele entregou seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos de enfrentar o julgamento de nossos pecados. Ele pagou com a sua morte na cruz. Então nós ficamos isentos de pagar esse pecado, porque ele já pagou. A lei é clara. Ninguém pode ser condenado pelo mesmo crime duas vezes. Então Cristo, com a sua morte, ele pagou os nossos pecados. Então nós não temos de enfrentar esse julgamento, porque Cristo já pagou essa dívida. Deus ofereceu seu amor, sua misericórdia e perdão ao homem, lá na cruz. Lá na cruz. Ele falou para nós, eu te amo. Eu te amo. Mas com a rejeição desse amor, não restou nenhuma alternativa para Deus a não ser o julgamento. Mas esse julgamento será feito em partes. Não hoje, no futuro. Não iremos entrar em detalhes sobre esse julgamento, mesmo porque o grande julgamento já se efetivou lá na cruz. Em outras palavras, o julgamento do pecado que todos nós merecíamos sofrer já foi realizado e dado o seu veredito, culpado. Cristo Jesus tomou sobre si o meu, o teu, o nosso julgamento. Lá na cruz, ele pagou com a sua vida. Todas as exigências da lei foram cumpridas naquele dia em Cristo Jesus. Ele se fez oferta de si mesmo pelos meus, pelos teus, por todos os nossos pecados. A pena que eu merecia, ele cumpriu em meu lugar. Ele morreu em meu lugar. Não sou eu que digo. Está lá escrito em Romanos capítulo 6, versículo 22. E no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Isso quer dizer, irmãos, que o verdadeiro cristão não entrará em julgamento, pois esse julgamento já passou. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Mas lembre-se, nós não seremos julgados por méritos nossos, mas sim pelo mérito da obra de Cristo no Calvário. E se somos de Cristo, somos cristãos verdadeiros, não passaremos por esse julgamento, pois isso já aconteceu na cruz. Então eu posso fazer qualquer coisa que estarei salvo. É uma pergunta que não quer calar. Não se engane. Nada disso, irmãos. Se eu sou um cristão verdadeiro, então sou cumpridor da lei. Isso é, já aceitei Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então devo evitar
tudo o que não é justo. Sim, tenho de evitar tudo que não é justo, tudo que não é reto. Devo ainda me desviar de meus maus caminhos, pois como Cristo somos justiça de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 4 e 5, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Por isso, devemos nos revestir do Espírito Santo, tornando-se novo homem, criado por Deus em verdadeira justiça e santidade, porque por esse mesmo Espírito somos selados para o dia da redenção. Amém.